Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. Eu vou botar aqui imagem de galeria para mostrar que hoje nós vamos ter mais uma vez a colaboração do nosso companheiro Pedro Aranha, colaborador do nosso mandato, e hoje nós estamos recebendo o professor de Geografia da Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Andros Lucena. E nós vamos conversar sobre a floresta do Camboatá. Mas primeiro, vamos, enquanto você vai aí compartilhando, chamando seu amigo para assistir o nosso vídeo, eu quero cumprimentar o Pedrão e o Andros. Tudo bem, Pedrão? Obrigado por mais uma vez você estar colaborando aqui com a gente. Tudo tranquilo, Cinco. Tudo bom. De volta à torre, depois de mais de 50 dias de obra no apartamento aqui, de volta com a casa organizada e a vida com boas notícias, me recuperando dos acontecimentos aí. Então, a vida, depois desse transtorno aí, está começando a florescer assim como vem a primavera aí. É isso. Maravilha. Isso. Obrigado, Pedrão. Parabéns aí por tudo. Andrews, muito obrigado, viu, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom, eu que agradeço o convite. Eu espero poder compartilhar e contribuir um pouco acerca de alguns estudos que eu realizo aqui na cidade do Rio de Janeiro e na sua região metropolitana há pelo menos uma década, e com um foco aí na floresta do Camboatá, que é alvo de grande disputa, de conflito, a gente poder mostrar realmente o papel que a floresta tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pois é. E aí é importante, a gente contar, para o pessoal que está assistindo a gente por que a gente resolveu convidar o Andrews para falar aqui com a gente na nossa quarentena. Porque no último dia 12 aconteceu a tal da audiência pública para avaliar o relatório do impacto ambiental, da construção do autódromo na floresta do Camboatá. Uma audiência pública, por si só, muito controversa. Imagina, uma audiência pública virtual para tocar nos impactos que vão atingir uma vizinhança vulnerável, com grandes dificuldades, inclusive, de ter acesso à internet para poder acompanhar a audiência pública, que é a população ali do entorno da floresta do Camboatá. E, além disso, uma audiência pública que vai até quase 5 horas da manhã, teria que ter sido interrompida, qual trabalhador, qual trabalhadora pode ficar até as 5 horas da manhã participando de uma audiência pública em plena quarta-feira. E o que eu achei gravíssimo, Andros, e que motivou a gente querer falar contigo sobre essa questão, é que na apresentação do relatório do impacto do meio ambiente, o biólogo que estava fazendo a apresentação, ele negou que vá ocorrer impacto ao clima da região, a derrubada daquelas centenas de, quase 200 mil árvores ali na floresta do Camboatá. E me chamou a atenção, inclusive, que ele mostrou uma imagem que era a imagem da floresta e falou: já é muito quente. Mas não mostrou, por exemplo, uma imagem com foco fechado, inclusive, então mostrava só a floresta. A imagem que ele mostrou não dava para a gente ter noção se no entorno era ainda mais quente do que na floresta. E o mais importante, não apresentou nenhum estudo mostrando que aquilo ali não possa ficar ainda mais quente, que aquela região é quente, a gente sabe. Mas e como seria se não houvesse ali toda aquela quantidade de árvores? Então, a gente convidou o Andros para vir conversar aqui com a gente, e eu queria começar essa conversa, Andros, te perguntando bem objetivamente, qual é a sua opinião? O que seus estudos demonstram? A derrubada da floresta do Camboatá causa impacto no clima da região ou não causa, Andros? Bom, obviamente que sim, Renato? Infelizmente, lá o biólogo ele foi muito infeliz na colocação dele.
Eu não acompanhei integralmente a audiência, né? Não tive condições de seguir totalmente. Mas para começar, né, qualquer fragmento florestal numa área urbana, ela vai ter um papel de amenização climática muito grande. Se os ouvintes puderem acessar o site climatologia.com.br, entrarem na aba Mapas e Gráficos, aqui nessa aba Mapas e Gráficos, nós temos dados de imagens de satélites termais, ou seja, com a temperatura da superfície para a cidade e região metropolitana do Rio, desde 1984, que é quando nós começamos esse monitoramento aqui para a cidade e região metropolitana. A gente observa que a floresta do Camboatá, ela, em todas as imagens, ela apresenta um déficit de temperatura, uma temperatura mais baixa do que o entorno. Por exemplo, na mais atual que nós temos aqui, que é de 2019, que eu estou com ela aberta, a gente vê que a floresta do Camboatá está com a média de temperatura entre 28 e 30 graus, enquanto o seu entorno tem uma temperatura entre 34 e 40 graus. Então, veja, não tem cabimento arrancar uma floresta para fazer um empreendimento. Eu vou até colocar minha opinião, eu não sou contra em ter um autódromo aqui na cidade do Rio de Janeiro, acho que seria interessante para a cidade. E a prefeitura apresentou 5 opções. Por que uma insistência na floresta do Camboatá? 2 opções lá no extremo oeste, aqui em Santa Cruz, outra em Campo Grande. E por que aqui na floresta do Camboatá? Então, isso é que chama muita atenção. Então, recapitulando e ratificando aqui, o papel da floresta em qualquer área urbana do mundo, ela vai ter um papel de diminuir a temperatura, ela vai ser um refrigério térmico para o entorno. E em se tratando de Rio de Janeiro, e em se tratando de zona oeste do Rio de Janeiro, que historicamente é a área mais quente da cidade do Rio de Janeiro, quem nunca ouviu falar, talvez os mais novos, né, de jovens, adolescentes, talvez nunca não tenham ouvido, mas sempre ouviu falar que Bangu é o bairro mais quente do Rio. Não somente Bangu, mas toda a zona oeste. É até interessante que atualmente nem Bangu tem entrado aí nos trend tops das temperaturas mais altas do Rio, né? Porque a nossa estação aqui foi desativada há anos. Então a tendência é que Bangu venha a perder o status, né? Eu gostava desse status, né? Do bairro mais quente do Rio. E a tendência, ela tem o quê? Está indo para Santa Cruz, às vezes é para Guaratiba, que é na zona oeste também. Então a zona oeste já abriga uma área, uma temperatura do ponto de vista geográfico ou de situação geográfica, já de temperaturas muito elevadas. Se a gente for ver a floresta do Camboatá, que está ali entre o bairro de Guadalupe e Deodoro, ali é o quê? É o limite entre o final da Zona Norte e o início da Zona Oeste, tá certo? Com bairros muito importantes ali, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Deodoro, Marechal Hermes, Turiaçu, já adentrando a região da Baixada Fluminense. Então, ela tem um papel ali de refrigério, de refrigeração, de amenizar as condições térmicas dessa região, que é uma região já desfavorecida do ponto de vista da temperatura. Então, por isso que, para começar, nem deveria, em momento algum, se pensar em fazer um empreendimento ali. Ainda que esse empreendimento pense em vamos tentar resguardar uma porcentagem de florestas, mas, gente, para que desmatar se existem outras opções? E outra, nem sabemos qual o papel tão importante assim do autódromo no Rio de Janeiro, se a gente for comparar com o papel da floresta, certo? E outra, é uma floresta plana. Então, o Rio de Janeiro acaba nos apresentando, do ponto de vista natural, do ponto de vista do clima, fatores favoráveis para você manter um ecossistema como a da floresta. Veja, eu apenas estou falando do ponto de vista da climatologia. Se a gente for do ponto de vista da botânica, do ponto de vista da zootecnia, do ponto de vista, enfim, de outros setores das ciências da natureza, nós vamos ver que outros males poderão ser afetados nessa região. Outros males virão para a região, melhor dizendo, certo? Então, Renato, o que eu posso falar de início é isso aí, tá? Não
autódromo na Floresta do Camboatá, não tem cabimento realizar um empreendimento numa floresta e outra numa floresta urbana. Se em outros países do mundo buscam-se florestas dentro da cidade a partir dos parques, nós temos e queremos destruí-la para depois fazer um agregado de algumas árvores que vão ficar como fragmento e colocar isso como um prêmio por conta do autódromo. Não, o prêmio é não fazer o autódromo ali, buscar um outro local. Sim, com certeza. E, Andros, você falou uma questão importante. O movimento SOS Floresta do Camboatá, que é um movimento, né, que eu apoio, né, que nós apoiamos, que é um movimento que eu acho um movimento interessantíssimo, porque ele reúne desde moradores da região até intelectuais, né, de gabarito internacional que estão empenhados aí, né, e fizeram, inclusive, um relatório do relatório. Né, o movimento fez uma análise científica de muito mais qualidade do que o relatório do impacto ao meio ambiente. Né? O movimento não é contra a construção do autódromo. Não, o movimento fala, querem construir um autódromo, construir em outro lugar. Né? E um dos argumentos importantes é o seguinte: o autódromo tem alternativa. A floresta não tem alternativa. Mesmo que se tente fazer compensação em outros locais, né, eu acho que há perdas ali que não são possíveis de compensação, né, como, por exemplo, a utilização daquele espaço pelos pássaros, né, para fazer a transição entre os maciços da cidade. Né? Mudou a localização, não vai cumprir mais aquele papel. Agora, uma das coisas que eu fiquei impressionado na audiência pública, eu queria já pedir para o Pedrão se preparando aí para ele participar da nossa conversa, mas uma das coisas que eu fiquei impressionado é o seguinte, né? Ali no edital da licitação, fala-se numa contrapartida para o empreendedor de 41% da área para ele fazer um empreendimento imobiliário. E o relatório, né, não fala disso. Na verdade, o relatório ele é apresentado como se as únicas modificações que fossem ocorrer na área fossem as feitas pelo autódromo. Né? E aí a gente tem que ficar contando com a palavra do representante da empresa, né, que falou assim, não, é verdade que está lá a contrapartida, mas no momento, né, ele sempre falava assim, no momento não há nenhum projeto imobiliário para a região. Então é importante chamar atenção, né, para esse dado, né, que aquele relatório que foi apresentado ali, na minha opinião, ele é uma fraude total, para começar, porque ele fraudou o objeto. Né? O objeto não é um empreendimento que vai manter, né, a área nas condições que o relatório tratou, porque o relatório não incluiu esses 41% do terreno para a especulação imobiliária. Agora, eu queria chamar o Pedrão para a conversa, mas eu queria perguntar para o Pedrão, não sei se ele lembra, né, que o André estava falando para a gente da importância, né, das florestas para o clima, né, das regiões da cidade. E aí, eu não sei se o Pedrão lembra que alguns anos atrás a gente fez uma atividade lá no Aterro do Flamengo, eu não lembro, era um banquete, né, uma manifestação pela segurança alimentar e nutricional. Aí o pessoal fez um banquete ali no aterro, um calor danado naquele asfalto. Né? Às vezes, quando a gente corria para as árvores ali do aterro para poder se refrescar e voltar para a atividade. E eu lembro que eu brinquei com o Pedrão. Pedrão, quem não entender a importância da floresta do Camboatá, a gente traz para cá para fazer essa experiência. Fica 5 minutos no sol, no asfalto. Agora vem para debaixo da árvore. Né? E aí pergunta, e aí, entendeu, cidadão? Qual é a importância da floresta? Né? A gente podia, de repente, convidar lá o tal do biólogo, né, para fazer essa experiência com a gente. Pedrão, fala aqui, participa da nossa conversa, por favor. Então, esse foi o banquetaço. Foi nas 2 primeiras semanas do começo do governo do Bolsonaro, ele acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, o CONSEA, e a gente fez em fevereiro, pleno verão, um ato no aterro do Flamengo, no asfalto, né? E aí era um sol a pino de quase 50 graus no asfalto,
o calor, como o André bem sabe, né, uma ilha de calor ali, aquele asfalto, e era parecia que estava no inferno de Dante. E quando a gente ia para debaixo das pequenas que tinham, né, que todos iam para as árvores, era uma amenização incrível. E aí, nesse gancho do calor, né, o Andrews colocou muito bem que o Camboatá ele fica no limite da Zona Oeste com a Zona Norte, né? Ali a divisão. Deodoro é muito representativo, né? Deodoro, Guadalupe, por ser essa representação. O maior déficit de arborização que a gente tem na cidade, de árvores, fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? E a Zona Norte do Rio de Janeiro são ilhas de calor, né? São ilhas de calor e ilhas de alagamento, porque são áreas onde há uma urbanização, né? A Zona Norte do Rio de Janeiro é extremamente urbanizada, os rios foram, grande maioria, quase todos eles retificados, né? E perderam suas matas ciliares. Então, é uma onda de calor assustadora. E aí, Andrews, a minha pergunta para você é em cima disso, das ilhas de calor, pensando naquela região ali. Aquela região ali é uma região de bacia hidrográfica para a Baía de Guanabara, né? Faz parte ali ai, meu Deus, aquele rio que tem ali naquela região ali, e ali, além de tudo, tem uma estação de tratamento de esgoto, né? E que nesse ano teve uma chuva não tão forte, né? Que arrebentou com a estação de tratamento de efluentes ali, né? Explodiu, alagou a casa das pessoas, né? E eu fico imaginando, sem as 200 mil árvores no Camboatá, vai ficar aquela região na hora que tiver uma enchente, né? Rios retificados, que são todos lineares, aonde não existe mata ciliar, e aí a gente já tem áreas de alagamento. Você imagina isso sem as 200 mil árvores. E aí a minha pergunta para você é muito em cima disso, né? Uma cidade que tem constantemente enchente, né? O 5, inclusive, foi relator da CPI das enchentes, né? E que causas de morte, como é que a gente vai destruir uma floresta numa cidade? Não existe, na realidade, um plano de adaptação ao clima, né? É tudo estudos vazios. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como perder essa floresta e as consequências disso para essa cidade. Então, Pedro, como você bem falou, ali é uma área de uma bacia hidrográfica, né? E, vamos dizer, uma área de baixada. A área de baixada é uma área o quê? De acúmulo de água, né? De acúmulo de modo geral. E a floresta, ou a vegetação, ela tem um papel muito importante, que é justamente de facilitar a infiltração da água para além do solo, né? Para subsolo. Então, quando você retira a vegetação, o solo ele fica impermeável e então favorece o quê? Aumenta a possibilidade de enchentes e inundações, né? Não só enchente, como também inundação, né? Eu não vou entrar aqui agora no mérito para diferenciar um conceito do outro, mas estão muito próximos, tá? Então, veja, eu retiro a floresta, ela tem um amenizador térmico importante. Ponto número 1. Eu retiro a floresta, ela vai aumentar as cargas pluviais nessa região. Por quê? Você, de repente, vai ter uma quantidade menor de chuva, porém, essa quantidade menor, comparada com outros volumes, será suficiente para causar inundações, enchentes e inundações. Porque, veja, como é que vai escoar essa água? Se antes ela infiltrava, agora ela vai ter que escoar em superfície. É o que a gente fala tecnicamente, né? Você diminui o escoamento subsuperficial e aumenta o escoamento superficial, que é muito pior para uma cidade. Você havia falado inicialmente, né, sobre a Zona Norte, que é uma ilha de calor. E veja, a Zona Norte, vamos dizer, ela tem esse estigma da ilha de calor, ser mais densa. Por quê?
eu tenho, para começar, eu tenho menos árvores, eu tenho maior retificação, eu tenho menos área natural. Então, tudo isso facilita para aumentar o calor, aumentar a temperatura, aumentar o calor, aumentar o escoamento superficial e aumentar a capacidade de enchentes e inundações. Então, retirando a floresta do Camboatá, é mais um ativo para que esse limite entre a Zona Norte e a Zona Oeste seja o quê? Um aditivo para as enchentes e inundações na primavera e verão carioca, que a partir do mês que vem já vai começar o período de chuvas aqui no Rio, se nós não tivermos nenhuma alteração no regime sazonal. Mas é setembro até março que nós temos as grandes chuvas aqui no Rio. Então, veja, né? O papel da floresta do Camboatá, ela vai além da temperatura, além do clima, né? Ela vai o quê? Do ponto de vista da pedologia, vai do ponto de vista da botânica, vai do ponto de vista da hidrologia, sem falar do papel da paisagem, né, que é extremamente linda naquela região. Bom, mas focando no ponto que você solicitou, Pedro, então a questão é essa, né? É um grave risco, falando de forma muito geral, a natureza local da Zona Oeste, nesse limite com a Baixada Fluminense e com a Zona Norte do Rio de Janeiro, na retirada da floresta do Camboatá. Tá? Em algum momento, acho que o Renato falou, né? Existem várias opções para nós termos o autódromo, mas não há opções de ter floresta. Vou fazer um remanejamento para outras áreas, mas para que retirar a floresta dali? E outra, né? É uma área até favorável, porque é uma área do Exército, então uma área que geralmente é intocável. Áreas do Exército, áreas das Forças Armadas são áreas intocáveis. Então, até para pressão urbana, para pressão imobiliária, é uma área difícil de acontecer. E aí, então, a gente vai ter uma brecha na legislação para favorecer um empreendimento desse porte. Mais uma vez, acho que o empreendimento é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Veja, São Paulo já não tem mais a concessão para a Fórmula 1 para o ano que vem. Então, realmente, a Fórmula 1 está à deriva. A tendência é que ela venha para o Rio. Agora, para a floresta do Camboatá, não. Inclusive, alguns esportistas da área da Fórmula 1 já se manifestaram, inclusive, contra a construção do autódromo na floresta do Camboatá. Né? Eu não sei até onde a empresa detentora desse empreendimento insiste tanto nisso, certo? Bom, pelo que eu sei até o momento, ela já retirou, por exemplo, a possibilidade de empreendimento imobiliário na região, certo? Mas ainda assim isso é mínimo, porque o que a gente não quer é um autódromo ali. Autódromo é sinônimo de impermeabilidade. Ou seja, aumenta a temperatura, diminui a condição de chuva e facilita o quê? Enchentes e inundações na região. Então, ali é um agregado nas ciências da natureza, entre geografia, entre climatologia, entre hidrologia, entre outras ciências também da natureza. Tá? Não, pois é, Andros. Agora, eu só fico preocupado, né, porque até agora a empresa disse, né, que no momento não tem um empreendimento imobiliário para a área, né? Mas está lá no papel, né, o que está escrito é que a contrapartida para o empreendedor é o empreendimento imobiliário, né? E aí é devastação total, né? Agora, Andros, eu queria aproveitar a tua presença aqui, primeiro esclarecer uma coisa, aliás. Uma das falácias, né, que eles têm espalhado é assim: se não tiver o autódromo, aquela área já foi entregue pelo Exército para a prefeitura, ela vai ficar abandonada e vai ser favelizada. Mas, se eu não me engano, foi o próprio Ministério Público que esclareceu na audiência que o termo de doação é específica para a construção do autódromo. Então, se o autódromo não for efetivado naquela região, a área continua a ser do Exército, né? Então, não há o perigo da prefeitura deixar aquela área abandonada, né? Esse é um argumento, além de ridículo, né? Porque a prefeitura não poderia deixar, né? Caso ali não seja feito o autódromo, a área continua sendo uma área militar, uma área do Exército. Mas, Andros, eu queria aproveitar a tua presença aqui, a gente está conversando sobre o clima, né? E nós vivemos um momento de aquecimento global. A região metropolitana do Rio de Janeiro é uma ilha de calor, né?
Aí me parece que são duas coisas, né, difíceis, né? A gente vai combinar, né, os problemas locais que nós criamos, né, com todos esses séculos aí de devastação ambiental na nossa região, com aquecimento global. Né? Qual é a perspectiva que você vê para o clima na nossa cidade no futuro? Né? E aí, quero te explorar um pouquinho para você conversar com a gente sobre como a gente pode enfrentar essa questão, né? Que medidas a gente pode pensar aqui na nossa cidade, né, para evitar que o nosso clima fique ainda pior, se é que é possível evitar. Então, Renato, só fazendo aqui, não digo nenhuma correção, né, mas abrandando um pouco aí o termo a ilha de calor, né, talvez eu colocaria que a região metropolitana, né, ela tem vários espaços de calor ou várias ilhas de calor, né? Então, eu acho que esse é o termo mais apropriado, porque, por exemplo, quando eu olho aqui para a Zona Oeste, eu vou ver vários núcleos de calor que vão definir como ilhas de calor, né? Enfim, mas as regiões metropolitanas, de um modo geral, não só aqui no Rio, mas em outras cidades brasileiras, sul-americanas, africanas, enfim, do mundo todo, já são regiões o quê? Favoráveis para o desenvolvimento do fenômeno da ilha de calor. O que é uma ilha de calor? São áreas mais quentes do que o seu entorno, tá? Então, geralmente, a gente compara a ilha de calor à área urbana, que é onde está a temperatura mais alta, com o entorno não urbano. E, por exemplo, se a gente fizer a comparação aqui com a floresta do Camboatá, a gente pode dizer que o entorno da floresta é uma ilha de calor. E a floresta do Camboatá vai ser a ilha de frescor, ou seja, vai ser o que destoa do entorno, certo? Bom, o aquecimento global ele é fato realmente, ou seja, todos os modelos matemáticos, ou boa parte deles, ele apresenta que o mundo apresenta um aquecimento global. O que é o aquecimento global, né? As temperaturas elas têm estado cada vez mais altas, embora isso não se reflete de forma universal ou unânime em todos os ambientes do globo. Algumas áreas aumentam mais, outras são estáveis, algumas até têm uma tendência de diminuição. Porém, o que a gente vê na ideia do aquecimento global é que, de modo geral, o globo está aquecendo e as áreas de cidade, como regiões metropolitanas complexas, como é o caso do Rio de Janeiro, elas vão ser um aditivo ao aquecimento global. Que aditivo é essa? É nas cidades que nós temos as temperaturas mais altas. E outra, são temperaturas o quê? Artificiais. Né? São temperaturas que foram geradas por uma ocupação humana. Enfim, é a humanidade. Então, as regiões metropolitanas, quando elas são inseridas nesses modelos, elas elevam ainda mais as curvas da temperatura. Agora, aí você faz uma pergunta, né? Como sair disso aí? Uma das mitigações é manter florestas como a do Camboatá. Ou como muitas cidades fazem no mundo, na Europa, por exemplo, na América do Norte, e aqui também no Brasil, a gente vê iniciativas de algumas áreas do Brasil, é de você tentar manter os espaços verdes. Porque os espaços verdes são aqueles responsáveis ou aqueles que têm condições em amenizar a temperatura. Veja, né? Fazer aqui uma comparação muito simples. Durante o dia, tanto uma área de vegetação quanto uma área de cidade, elas vão receber a mesma quantidade de energia ao longo do dia, né? Então, elas vão estar igualmente quentes. Porém, à noite, quando vai começar o processo aí de liberação, de retorno para a atmosfera da energia recebida, a floresta ela fez a fotossíntese, ela recebeu a energia, liberou a energia e ela vai ser o quê? Uma área mais fria. Então, isso é fato aqui no Rio de Janeiro, nas noites quentes, quando você vai para essas áreas. Vamos muito longe. Eu, durante muito tempo, morando aqui na Zona Oeste, em Bangu, sempre saí tarde da UFRJ, 10, 10 e meia da noite. Quando eu atravessava o Brasil na altura do Camboatá, a gente já sentia o quê? A temperatura mais baixa. Claro, ali eu estou falando de sensação humana minha, eu não fiz uma medição. Mas as imagens de satélite, elas estão aqui, ou se eu colocar lá um instrumento meteorológico vai mostrar isso, que aquela área na Avenida Brasil já era uma ilha de frescor. Eu saio ali de Ramos, Pé Irajá, Coelho Neto, adentro de Deodoro Guadalupe, muda completamente. Depois, quando eu vou pegar em Realengo, volta um pouco que era Irajá e Coelho Neto. Então, a principal mitigação, Renato, é essa. A principal mitigação, Renato, é essa. É o tentar manter as áreas verdes nas cidades.
ou então criar esses ambientes artificiais, como são as praças e os parques públicos. E outra, o Rio de Janeiro é extremamente favorável, porque nós temos muitos parques naturais dentro dessa cidade. Nenhuma cidade do mundo tem essa característica da natureza exuberante, complexa, como o Rio. Então, como os governantes, como eles vão se alinhar para fazer um empreendimento como esse na Floresta do Camboatá, sabendo da importância de uma floresta plana como essa. Ou seja, não somente é uma floresta, mas ela é plana, então mostra a diversidade das florestas aqui no Rio. Nós temos as de montanha, dos Três Maciços, temos dos parques e temos de áreas como a Floresta do Camboatá, por exemplo. Então, respondendo a sua pergunta, é isso aí. A mitigação é a floresta. E o Rio de Janeiro é um ambiente favorável para manter esse tipo de mitigação, que é para abrandar o aquecimento global e que, na escala local, de repente, ela não vai ser tão ampliada por conta dessas ilhas de frescor, que são o caso de florestas como a do Camboatá. Eu não tenho dados também científicos sobre isso, mas eu estou com 46 anos, morei, com exceção de um ano que eu morei em Jacarepaguá, eu sempre morei aqui na Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, e aqui, para mim, é muito evidente que quando a gente se aproxima do maciço da Tijuca, a temperatura ameniza, seja ali morar no Grajaú, perto da reserva do Grajaú, é uma temperatura. Morar no Grajaú, ali perto da Teodoro da Silva, é outra temperatura. É a mesma coisa aqui na Tijuca, morar perto do Colégio Batista, ali da Rua Uruguaia, é totalmente diferente de você estar em volta da Praça Sans Pena. São coisas meio evidentes, mas no mundo do terraplanismo parece que a gente está precisando retomar determinados temas, rediscutir, paciência, fazer o quê? A gente precisa ter esse tipo de conversa. Quer dizer, então, que o caminho para a gente enfrentar as consequências do aquecimento global do Rio de Janeiro vão ao contrário, vão na direção justamente oposta da ideia da destruição da Floresta do Camboatá para a construção do autódromo. Então, lutar pela preservação da Floresta do Camboatá, lutar lá em Realengo. Lá em Realengo tem um movimento também, o Realengo, Parque 100% Verde. Aí também envolve um terreno que era do Exército, que agora foi cedido para uma associação privada, mas que tem uma cara meio de Exército, que reúne ex-militares para fazer um condomínio, e tem todo um movimento lá para manter 100% da área. Ali, então, é mais cruel até do que a situação do Camboatá, eu acho, viu? Porque eu vi o Google Maps, você pega aquela área ali, tem um quadradinho verde minúsculo, que é o Parque Realengo, e nem aquele quadradinho verde eles querem manter ali naquela região. Mas é importante também a gente chamar atenção para a preservação das áreas verdes dos nossos maciços, tanto o Sumaré, como a Pedra Branca, como o Mendanha, frequentemente sofrem com problemas de projetos, às vezes até governamentais. Tem uma discussão ali de um parque na Pedra Branca que muita gente fica com medo de produzir um processo de privatização ali de um pedaço do parque. Alguns vereadores defendem isso para fazer uma exploração turística maior, e aí há receios de que haja impacto sobre a preservação da região. E eu percebo muito, Andres, eu não sei se você ou o Pedrão têm dados a respeito disso, eu acho que a região da cidade em que eu mais recebo queixas do problema da arborização é a região norte, é a Zona Norte. Principalmente moradores e moradoras da área da Leopoldina. A gente recebe muitos pedidos que a gente faça pressão, faça indicações legislativas propondo projetos de urbanização daquela área. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, tem muita área na cidade que a gente pode aumentar a cobertura vegetal, preservar o que tem, preservar a Floresta do Camboatá e procurar avançar na arborização dos bairros da cidade, especialmente aqueles bairros que têm maior problema, como me parece, pelas demandas que eu recebo
do mandato que ficam na região da Leopoldina. Bom, a gente precisa começar a caminhar, né, para o encerramento da nossa conversa, mas aí eu queria ver se o Pedrão quer participar novamente, né, antes de passar a palavra novamente para o Andros. E aí, Pedrão, você quer falar mais alguma coisa? Está feliz? Liga o microfone primeiro. Tem muita coisa para falar, né? Porque hoje a gente está falando, a gente fez várias quarentenas, mas hoje especificamente a gente está falando do Camboatá e da Ilha Carioca, né? Da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, das áreas verdes, né? E o Andrew colocou muito bem para o sucesso das nossas adaptações climáticas na cidade e para resolver o problema das chuvas, eu acho, a gente precisa ter a manutenção dos nossos espaços verdes, né? E manter os que já tem e criar novos, eu acho que é uma grande estratégia. E aí vem uma coisa muito importante do nosso mandato, né? E do nosso trabalho, que é a criação, junto com o movimento SOS Floresta do Camboatá, que não saiu da nossa cabeça, que foi a construção do refúgio de vida silvestre, né? A unidade de conservação, a gente tem um projeto de lei, né, que cria o refúgio de vida silvestre da Floresta do Camboatá. E o outro projeto de lei que a gente tem é o que cria a área de proteção ambiental da Floresta do Camboatá. Então, são instrumentos legais de proteção para aquela região, né, que vão poder garantir desenvolvimento sustentável, geração de emprego naquela região, com a manutenção da floresta em pé, né, com a proposta de criação de um centro de educação ambiental dentro da área de proteção ambiental, né, da floresta do Camboatá. Então, quer dizer, todo um potencial de geração de emprego e renda, manutenção da biodiversidade, que esses dois projetos de lei fazem, além, obviamente, da coisa mais importante, que é proteger essa biodiversidade. E aí, pensando nessa conversa, a gente, pensando na arborização urbana, a gente lembra que foi aprovado uma política municipal de arborização urbana e que até hoje não saiu do papel. Uma Secretaria de Meio Ambiente que não tem eficácia na sua política pública nesses últimos anos, onde a gente só recebeu denúncia de assédio aos funcionários, a perda de grandes quadros de gestão ambiental dentro da prefeitura por causa de assédio, né? A saída de funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, a gente está vivendo o caos, né? A pandemia é um problema já climático, e a gente tem uma prefeitura que não tem em nenhum momento nenhuma estratégia de adaptação a essa pandemia, de adaptação ao clima e de proteção dessa biodiversidade, com um potencial que essa biodiversidade na cidade do Rio de Janeiro tem de gerar emprego e renda. Então, assim, para concluir essa conversa, é fundamental que a gente consiga, né, do papel o Fórum de Mudanças Climáticas na cidade do Rio de Janeiro, aonde a gente possa estar nesse fórum, enquanto sociedade, discutindo, trazendo o Andrew, trazendo outros climatologistas da cidade para a gente estar discutindo o clima da cidade, né, e as perspectivas de um novo modelo econômico para essa cidade, onde a gestão da biodiversidade e o fortalecimento da agricultura urbana, o fortalecimento dos sistemas agroflorestais possam garantir um outro modelo de sociedade para a gente. Então, assim, é muito bom a gente ter esses dois projetos de lei e saber que isso pode permitir com que não saia esse autódromo na Floresta do Camboatá. Então, era isso que eu queria falar e agradecer ao Andrew por ter estado aqui hoje com a gente e dizer a palavra-chave,
Cinco. É uma honra trabalhar com você. É muito bom a gente poder construir essa luta em defesa da biodiversidade do Rio de Janeiro e ter você como aliado nessa história é muito bom e a coragem que você tem para tocar isso e falar temas tão importantes para a cidade do Rio e tão difíceis de ser falado como é a proteção da biodiversidade e a questão climática na nossa cidade. Valeu, querido. André, muito obrigado. Pedrão, eu que te agradeço mais uma vez. Você ter ajudado a gente a bolar a ideia do programa, a articular com o Andros e ajudar aqui na conversa também. Eu queria também agradecer muito ao professor Andros. E antes de passar a palavra para ele, para fazer o encerramento da maneira que não precisa ser formal, não, pode ser um encerramento com considerações, novos temas, porque a gente sabe que esses debates a gente só começa, a gente nunca termina, né? Nunca conclui. Mas eu estava pensando numa questão que é a seguinte: tem um historiador, o Eric Hobsbawm, né, muito famoso, que ele tem a coleção de livros dele das eras, né? A era das revoluções, a era dos extremos. Eu acho que a gente está no momento da era das consequências, né? Nós estamos entrando numa fase da vida da humanidade que nós vamos começar a viver as consequências desse modelo de desenvolvimento dos últimos 250 anos, dessa predação irracional do meio ambiente, né? E a própria pandemia, né, que nós estamos vivendo, ela tem tudo a ver com o desflorestamento, né? Com a derrubada de florestas, a ocupação, né, de novos territórios, contato, né, com animais silvestres, direto ou indiretamente, que tem vírus aí que a gente ainda não está preparado, né? Tem uma turma que insiste que a China inventou, né, o vírus no laboratório, né? Mas, na verdade, já tem estudos aí muito insuspeitos, né, porque produzido em países ideologicamente inimigos da China, né? E esses institutos desses países já falaram, não, ali provavelmente, né, foi através do consumo, né, de um animal silvestre infectado por um morcego, né? Provavelmente o que provocou. Mas as outras pandemias dos últimos períodos, se a gente olhar, elas também são zoonoses, né? Ou provocadas também por esse contato a partir do desflorestamento, ou então pela maneira como a gente produz o gado, né? Tanto que a gente ouve falar em gripe suína, febre do frango, né? Tudo isso tem a ver com a nossa produção de alimentos. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa entender, né, que a derrubada da floresta do Camboatá para a construção do autódromo, né, vai somar, né, vai ser mais um dano, né, somando, né, nos vários danos ambientais que o modelo de desenvolvimento dessa cidade já produziu, né, nesses séculos aí. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu quero te devolver, então, a palavra para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço o convite, tá? Fico muito honrado com esse convite, espero ter contribuído. Ao mesmo tempo que eu agradeço, eu peço desculpas ao Pedro e a você, Renato, porque eu já furei algumas vezes aí. E, enfim, o Pedro e você foram bastante cordiais aí em insistir em manter aí o convite comigo, tá? Então, eu agradeço e peço desculpas por esse lapso aí, tá bom? Pedro, principalmente. E, gente, que esse debate aqui, né, que essa conversa, ela venha, primeiro, estimular outras pessoas da sociedade civil pela importância da Floresta do Camboatá, na cidade do Rio de Janeiro, que ela também venha despertar e estimular que os governantes venham olhar com carinho para essa área da cidade, porque o objetivo aqui desse debate realmente é o quê? A importância da floresta para a cidade do Rio de Janeiro. Ou, se a gente for ampliar aí para o clima, aí se a gente falar de clima, então aí a abrangência é maior ainda. Então, esse é o objetivo de conversas como essas, né? E que talvez o meu objetivo, a minha intenção, a minha felicidade plena é se daqui a alguns meses a gente voltar para o debate dizendo que a proposta do autódromo caiu por terra. Então,
do autódromo na floresta, certo? Eu sou a favor dele em outros locais, mas aqui na floresta não. Então, tomara que debates como esse, né, que vocês têm desenvolvido, venham realmente gerar essa pressão saudável, uma pressão natural sobre aqueles que têm condições aí de derrubar essa construção absurda, né, que é o autódromo na Floresta do Camboatá. Então, mais uma vez, eu agradeço, espero participar de outras lives como essas, ou se tudo acabar mais cedo, a gente se encontrar também pessoalmente, certo? Enfim, vai ser uma honra trazer mais informações sobre os estudos que nós temos para a cidade e região metropolitana do Rio. Convido a todos a navegar no site da gente, que é o climatologia.com.br. Lá a gente tem uma configuração do clima urbano na região metropolitana desde 84 até agora, até 2019. Anualmente, a gente está renovando com as novas imagens, né? A base do nosso site são as imagens de satélite que captam a temperatura da superfície. Então, quando o ano passa, a gente junta todas as imagens e gera novas imagens termais para o ano. Então, a gente tem imagens aqui desde 84. O usuário pode seguir ano a ano e observar como é que foi a evolução da temperatura nos diferentes espaços da cidade, porque a gente juntou o mapa termal com o mapa de ruas da cidade, da região metropolitana. Então, a pessoa navega e vê onde é que está quente, onde é que está frio, né? A gente tem uma escala única, que é de 16 graus a 44. Então, você consegue ver como é que é a temperatura em todos os pontos da região metropolitana, certo? Também tem algumas partes teóricas aqui dentro do site e a nossa tendência de incluir outros produtos aqui, como, por exemplo, os dados que nós temos de estações no Rio de Janeiro, trazer outros produtos, como calor latente, sensível, enfim, isso é mais adiante. Mas, por agora, é a temperatura da superfície, que é a temperatura do solo, aquela que a gente capta na superfície. Tá certo? Mais uma vez, eu agradeço. Ô, Andros, eu entrei aqui no site agora. Hã? Aí, como Sim. você não está podendo compartilhar daí, eu pensei em compartilhar daqui, para a gente mostrar o site. Ó, vou mostrar aí, aqui. entra em 2019. Olha aqui. Aí você me ensina aqui, ó. Tem aqui, pessoal, ó, climatologia.com.br. Isso. Aí não é você isso? vai em mapas e Tem as gráficos. instruções. Isso, vai em ano. Mapas e Vai gráficos. Vai em ano. Espera aí. Isso, aí vai em ano. Ano. Deixa eu só tirar a tela aqui da minha frente. Escolhe um ano aí. 2019. 2019, isso. Aí ele vai gerar um pouquinho aí, ó, vai demorar talvez uns segundos. Isso. Já Agora que aproxima, você sabe onde fica a Floresta do Camboatá. Vai lá, aproxima sim. aí. Aproxima. Aí que o meu mouse aqui que não está ajudando muito. Daqui eu estou vendo a Floresta do Camboatá. Olha lá de verdinha. Sobe aí, que você está na Barra. Isso, peraí. Está passando por Jacarepaguá, Oswaldo Vila Cruz, Valqueire. aqui. Isso, olha aí. Aqui. Olha. Tudo vermelho e a floresta em verde. Chega mais para oeste. Isso. Aqui, né? É essa aqui, não? Isso, ó. Não. Desce Não. mais. Eu estou meio Desce perdido mais. aqui. Agora vai para o lado da Zona Oeste. Aqui, ó. Isso. É o verdão. Guadalupe aqui. Isso, aí o verde aí, ó. Aí, ó. Isso. Esse aqui, ó. Isso mesmo. E aqui do lado é o Mendanha. O Mendanha é mais para cima. Aqui é uma parte também do Exército, né? Mas certo. Aqui a floresta, como ela se destaca, né? Tá aqui, ó. E se a gente for colocar aí qualquer outro ano, vai ver que ela tem um destaque também, sabe? Então, veja que aqui na minha escala, que é uma escala... Pode mudar de ano aí. Botei para 2015 igual... aqui, ó. Ó, aí. Continua aqui. Mais fria. Tá vendo aqui, Põe ó? 84, Guadalupe aqui. 90. Oi? Isso. Pode colocar qualquer ano. Qualquer ano ela vai ser mais fria do que o entorno. Eu aqui não estou interessado no valor da temperatura, mas estou pensando aí no degradê. Né? Sim, 1986 aqui. Olha aí. Né? Ela é mais fria do que o entorno. Não tem jeito. Do céu. Não Legal, tem jeito. Aqui começa em 84, é isso? 84, porque é quando iniciam as imagens do satélite que a gente utiliza, que é um satélite chamado Landsat. A nossa tendência é usar outros satélites, como o MODES, por exemplo, só que a resolução dele não é tão boa como a do Landsat, né? Mas, enfim, o MODES ele também tem a sua contribuição, né? Então, nós vamos juntar essas imagens
e também gerar grupos de imagens aqui para temperatura, assim como a gente faz com o Landsat, né? Estava Tá sem falando áudio. sem microfone. Isso. Não, só para repetir aqui para o pessoal, é climatologia.com.br. Né? E Isso. ali, então, dá para desenvolver estudos sobre todo o território, né, da cidade. Isso. E veja, Renato, um outro colega aqui da engenharia florestal, o professor Anderson, ele fez uma modelagem comparando uma parte da Floresta da Tijuca com aqui também a área do Camboatá, né? Ou seja, ele foi mais além, até ele fez uma modelagem. Como é que seria a área se retirasse a floresta? Então, ele foi mais além, inclusive. Tá? Então, veja, aqui eu estou mostrando agora, mas ele fez uma modelagem retirando a floresta. Como é que ficaria? Então, acho que pode ser um outro colega que vocês podem convidar, o professor Anderson. Ele é meteorologista e ele tem até condições de trazer talvez mais dados e informações, porque ele modela, né? Que aí é algo até mais sofisticado e para situações como essa, digamos, você modela com o autódromo e sem o autódromo, como é que fica? Então, acho que ele vai também trazer uma boa contribuição. Ele está iniciando agora esse trabalho. Ele pegou algumas áreas aqui aí da Tijuca, fez essa comparação, que foi a área dele de trabalho, e ele agora está olhando para cá, para a região do Camboatá. Entendeu? Maravilha, Andros. Olha, eu queria te agradecer muito pela participação aqui na nossa quarentena ecossocialista e libertária. Vamos seguir na luta em defesa da floresta do Camboatá e de todas as florestas, né? Todas as florestas maiores às menores, né? Hoje, lutar por cada árvore, né, é uma luta importante para a gente poder enfrentar esses problemas que o aquecimento global vem trazendo para a gente e também os problemas provocados pelas próprias dinâmicas das nossas cidades, né? Pela própria esse modo de vida, né, que a gente inventou de criar. Né? Quero te agradecer muito, pedir para o pessoal, né, para ajudar a gente compartilhando esse vídeo, ajudando as pessoas a conhecerem, né, esse trabalho do Andros, né, e fazer um apelo, né, para quem quiser ajudar a defender a floresta do Camboatá, procura SOS Floresta do Camboatá no Facebook, no Instagram, no Twitter, bota no Google, se for o caso, vem com a gente para o movimento, né? Porque a luta em defesa das florestas é uma luta em defesa da vida. Eu vou abrir aqui a imagem de galeria para a gente se despedir, agradecer mais uma vez ao Pedro Aranha por toda a colaboração e ao professor Andros Lucena por ter participado dessa nossa quarentena ecossocialista e libertária. Até o próximo programa, pessoal. Até a próxima. Maravilha, muito bom. Muito bom.